Olá, turma abençoada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os principais verbos da Torá. Neto, pelo amor de Deus, o que é a Torá? Simplesmente a lei de Moisés ou os 5 primeiros livros da Bíblia, aquilo que você chama de Pentateuco. Tranquilo, gente? Beleza. Olha só, mas antes de começar esse super vídeo, essa série de vídeos que vai falar sobre os verbos da Torá, eu quero dizer uma coisa para você. Primeiro, inscreva-se aqui no nosso canal. Segundo, dê um like aí abençoado, gente. Faz isso aí para nos ajudar também a potencializar este canal. O feedback é muito importante. Comenta aqui, faz comentário aqui abaixo. Não tem problema não, a gente vai receber com muito carinho. Terceiro, compartilha esse vídeo aqui com o maior número de pessoas que você puder. E claro, eu preciso também que você clique aqui no sininho abaixo para você receber também as notificações aqui do nosso canal. Beleza, gente? Então vamos lá falar sobre os principais, olha só, principais verbos da Torá, ou seja, a lei de Moisés. Beleza, gente? Então, gente, vamos para o primeiro verbo da Torá e claro, é o verbo bará. Gênesis capítulo 1, verso 1, começa o texto dizendo: Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et haaretz. No princípio, em princípio, criou Deus os céus e a terra. É o que está escrito. O que você tem que perceber aqui? É primeiro uma leitura breve aqui da própria palavra. Neto, eu tenho dificuldade em hebraico. Como é que eu faço? Na descrição aqui eu vou deixar alguns links para você escolher um curso para fazer. Tem um de hebraico, tem um de grego e tem, claro, o curso de idiomas bíblicos e interpretação, que com certeza vai potencializar os teus conhecimentos bíblicos e teológicos sobre os idiomas tanto do Antigo como do Novo Testamento. É bem interessante você fazer esse curso aí, investimento bem barato, bem tranquilo. Então, bará, tá aqui, ó, bet com kametz, ba, resh com kametz, ra. O aleph aqui tem uma função muda, então eu leio bará. Então, Gênesis 1:1, que é a ideia de criar. Agora tem um detalhe, tenha muito cuidado com esse detalhe. Neste caso aqui, somente Deus pode ser o sujeito deste verbo. Somente Deus pode executar esse verbo. Por quê? Porque bará aqui, nós chamamos inclusive de ex nihilo, a ideia de tirar do nada, criar do nada, tá? Trazer à existência aquilo que não existe. Inclusive isso está lá em Romanos 4:17, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência aquilo que não existe. Tá? Então, o verbo bará, somente Deus pode ser o sujeito, porque somente Ele pode tirar algo do nada. Só Ele pode fazer isso. Tá? E é dessa forma que você vai aplicar isso numa mensagem, no seminário, numa pregação. Tranquilo, gente? Verbo bará é o verbo criar, mais detalhe, criar do nada, criar daquilo que não existe. Beleza? Lembrando que o verbo no hebraico, ele parte da terceira pessoa do singular. No bará é como se tivesse literalmente a ideia de ele criou. Tá bom? Só que como nós falamos o português, no caso, aqui no Brasil, partimos do infinitivo. Então, criar, beleza? Gente, nosso próximo verbo é o verbo hayá. Tá? Você tem que ter muito cuidado com esse verbo, ele aparece muito na Torá. Mas vamos lá, Gênesis 1:2, ele tem o sentido de ser ou vir a ser. Você tem aqui o re, kametz, ha. Yud, kametz, ya, e o re no final de uma palavra ele não vai ter som, então você vai ter a expressão hayá, que nessa conjugação de Gênesis 1:2 nasce um problema, porque a partir dele, por exemplo, Scofield, ele diz que a terra tornou-se, ou seja, tornou-se porque algo teria acontecido, talvez a queda de Lúcifer, né? A gente sabe que essa expressão é latina, aparece na Vulgata, tá? Mas a queda desse querubim teria danificado a terra primitiva. Porém, nesse caso aqui, gente, quando você lê a estrutura hebraica, essa estrutura hebraica do verso 2, ela está na função disjuntiva. O que isso quer dizer? É descrevendo o resultado, gente, da criação descrita no verso 1. Só isso. Então, a ideia de que Deus está movimentando, está criando as coisas. Isso é muito importante, tá? Mas eu vou entrar mais em detalhes porque a gente vai fazer uma análise um pouco mais técnica e gramatical aqui. Então, a ideia de hayá é ser ou vir a ser. Aparece muito aquela ideia do ser, do estar. Tá bom, gente? Tranquilo? No Gênesis 1:2 também aparece um verbo interessante que é rahaf. Rahaf, gente, você tem o resh, o kametz,
o ret, patar, e o fe final. Então você tem rahaf. Nesse caso aqui ele está conjugado com merahefet, ou seja, dando o sujeito como sendo o espírito do Eterno, que pairava sobre a face das águas, sobre a face do abismo. O que é interessante é que a ideia de rahaf, claro, é se mover. Então você pode aplicar tranquilamente que o espírito, ele se move, o espírito de Deus se move para gerar vida, porque este verbo rahaf também tem a ideia de chocar, tá? De chocar. Então o movimento do espírito é um movimento com propósito, é um movimento de gerar vida. Então você pode aplicar tranquilamente porque esse verbo hebraico te permite fazer isso. Então aqui os três primeiros verbos, bará, hayá e rahaf. Rahaf, Gênesis capítulo 1, verso 1, Gênesis capítulo 1, verso 2 e aqui também Gênesis 1, 2. Beleza, gente? Nós temos aqui também mais três verbos. O verbo amar, que literalmente quer dizer. Dizer, no caso, e disse Deus, vaiomer Elohim, e disse Deus. Tá? A ideia de dizer aqui, gente, é uma ideia de autoridade. As coisas surgem a partir da sua palavra. Por isso que João vai pegar emprestado lá na conotação de João 1:1 em diante, a ideia do logos, né? O logos, esta palavra viva, né? Uma representação ao Messias, claro, para nós que somos cristãos, temos esta conotação perfeita sobre esse logos de João com o poder criador daquela palavra de Deus ali. Mas são outros detalhes que eu não vou me aprofundar mais. Mas amar é dizer, tá? Com a ideia de determinar, ler a situação e pronunciar uma palavra. É isso que Deus faz. Gênesis 1:3, amar, aqui você tem o Aleph, abaixo do Aleph eu tenho o Kametz, A. O Mem com o Patá, Ma, e aqui o resto no final, então você tem amar. Amar, literalmente quer dizer, pronunciar, proclamar, mas a ideia é que há uma autoridade ali, tá, gente? E você tem mais um verbo aqui, que é o verbo ra'á. Ra'á quer dizer ver, tá? Mas não é apenas de um ver físico, tá? Não, mas é um ver de sondar, de examinar. Este verbo aparece em Gênesis, capítulo 1, verso 4, como também em diversas vezes na Torá, assim como o verbo amar também, que vai aparecer de forma abundante, né? De forma abundante sobre o texto da Torá. Beleza? E aí o último verbo é o verbo badal. Badal, literalmente é separar, distinguir. Então você percebe que já no começo o Eterno já operava dessa forma, distinguindo aquilo que era luz e aquilo que eram as trevas, e ele veio fazendo isso ao longo da história da humanidade. Quem é dele está na luz, quem não é dele está em trevas, e Deus viu que a luz era boa e fez separação. Então Deus percebe que a luz é boa e por isso ele separa. Então está aí três verbos também, amar, ra'á, lembrando que ra'á, a ideia de ver, mas não apenas um ver qualquer, a ideia de examinar, de miuçar, de conhecer profundamente. Deus viu. Beleza? Deus abençoe e até o próximo vídeo, se o Eterno permitir. Forte abraço.